Olá, como você está? Tudo bem com você, investigador? Vamos para a investigação número 12 e o mistério de hoje é: em todas as investigações desvendamos mistérios, porém este é o maior de todos. Qual é? Nós vamos ler o capítulo 24 do livro de Mateus e ver que pistas vamos encontrar lá para desvendar este grande mistério. Jesus conversava com os discípulos, conversando sobre as coisas futuras, as coisas que iriam acontecer, mas sempre no sentido de dar a eles uma esperança. Ele falou aos seus discípulos que ele iria subir aos céus, mas ele disse: Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso está lá em João 14:3. Essa é a promessa do Senhor, que ele vai voltar um dia, vai nos levar para junto dele, porque ele quer que nós estejamos onde ele estiver, lá no lar celestial, junto de Deus e dos anjos. E ele disse assim também: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, por mais que a nossa vida aqui no mundo, no planeta Terra, um dia se encerre, nós temos a esperança de vivermos uma vida eterna com Deus lá nos céus. E é essa a nossa esperança. E é disso que o Senhor Jesus falava, que iria chegar o dia em que ele iria retornar para buscar os seus queridos, para levar para onde ele também está. Sabendo de tudo isso, os discípulos de Jesus ficaram com a dúvida: quando será o fim? E eles perguntaram para Jesus, dizendo assim: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Lá em Mateus 24:3. Eles tinham essa curiosidade de saber quando que seria o fim de tudo isso, quando seria o fim dos tempos, quando que Jesus voltaria para buscar os seus queridos filhos amados. Jesus respondeu para eles com um alerta: Cuidado, que ninguém os engane, porque muitas pessoas podem vir querendo trazer umas previsões de que datas isso irá acontecer, inventando histórias para tentar convencer as pessoas de uma falsa verdade, mas Jesus nos deixa o alerta para termos cuidado para ninguém nos enganar com falsas verdades, ou seja, com mentiras que tentam fazer parecer que são verdades. Se queremos saber a verdade, nós temos que buscar na fonte correta, que é na palavra de Deus. Então, nós vamos ver a primeira pista, que são alguns sinais que Jesus deixou ali para alertar sobre a possibilidade de estar perto da chegada do fim dos tempos. Ele diz assim: Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos. Então, esses trechos estão lá dos versículos 6 a 9 de Mateus 24. Então, Jesus nos deixou algumas pistas de coisas que vão acontecer quando o fim estiver próximo. Só que Jesus em nenhum momento diz quando será esse fim. E nem próximo, quanto tempo próximo. Isso Jesus não diz. Mas ele nos dá algumas pistas para ficarmos alertas. Guerras, terremotos, fomes, perseguição a quem serve a Deus. Tudo isso que ele diz ali são início das dores. E ele alerta que não é para a gente ter medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Ainda não é o fim, mas são sinais de que esse fim estaria próximo. Uma questão para pensar: quais desses sinais que Jesus mencionou você já vê acontecerem em nosso tempo? Converse com sua família, com base nas notícias que vocês têm visto. Quais desses sinais do fim dos tempos você já vê acontecerem nos dias de hoje? Pista número 2. Jesus fez uma comparação do fim dos tempos com os tempos de Noé. Então, Noé enfrentou aquele grande dilúvio. Ele foi a única pessoa, ele e sua família, que foram salvos daquele grande dilúvio que inundou toda a terra.
né? Porque o povo estava pecando demais, demais, demais. Mas Noé se manteve fiel a Deus. E por isso Deus resgatou a Noé e a sua família e um casal de cada animal, deixando-os na arca, enquanto aquele dilúvio acontecia e até as águas baixarem. As pessoas ali do local onde Noé vivia não acreditavam, achavam que Noé estava ficando louco com essa história toda de dilúvio. E eles continuaram vivendo a vida deles, fazendo as coisas que sempre faziam. Como diz aqui nesse texto que nós vamos ler no trecho ali de Mateus 24, 38 e 39. Pois nos dias anteriores, ou seja, nos dias antes, né, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo, né? Que Jesus veio como homem aqui. Então, eles foram pegos sem perceber pelo dilúvio. Assim será na vinda de Jesus. Quem estiver desatento, vivendo a sua vidinha ali, sem se preocupar com a salvação da sua alma, sem se preocupar em seguir as orientações de Deus, vai ser pego de surpresa, assim como as pessoas lá na época do dilúvio. Outra pista que ele nos dá está ali em Mateus 24:40. Diz lá: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E no versículo 42 diz ali: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, pode ser que 2 pessoas estejam juntas, né, no campo, no local de trabalho, na escola, na sua casa. Aquela pessoa que está com seu coração puro, conectado ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, será levada pelo Senhor Jesus para o lar celestial. O outro que preferiu continuar vivendo a sua vidinha sem se preocupar com nada, sem se preocupar com as coisas de Deus, vai ficar para trás. Então, Jesus deixa o alerta para nós. Vigie, ou seja, esteja atento, esteja preparado, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Pista número 4 é uma parábola, a parábola dos servos. Então, lembra, parábola é aquela história que Jesus contava para nos trazer um ensinamento sobre a eternidade. Então, nessa parábola, ele traz 2 tipos de servos, um servo vigilante e um servo negligente, que é aquele descuidado que não está bem despreocupado das coisas importantes, né? Então, sobre o servo vigilante, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando eu voltar. Então, aquele servo que está fazendo a parte dele, está sendo responsável, está sendo vigilante e fazendo aquilo que o Senhor determinou, né? Então, esse é um servo que estará preparado para a vinda do seu Senhor. Não vai ser flagrado fazendo coisas erradas. Já o servo negligente agiu diferente. Aí diz assim: mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então começa a bater em seus conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Então, esse servo negligente representa aquela pessoa que não está nem aí. Ela quer fazer o que ela quiser, ela acha que ela é livre só porque ela faz o que ela quiser. Mas a verdadeira liberdade não é a gente fazer o que a gente quer, e sim a gente ser capaz de escolher aquilo que é certo. Mas um servo negligente, não, ele não está nem aí. Ele acha que o Senhor Jesus vai demorar. Não, o Senhor não vai voltar agora. Então ele começa a viver a vidinha dele de uma forma bem despreocupada. Mas o Senhor alerta que o Senhor virá numa hora em que ele não espera. Ele será pego de surpresa e não estará preparado. E agora está a importante pergunta: e você? Está pronto ou pronta para a volta do Senhor Jesus? O Senhor disse ali em Mateus 24:44. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, virá numa hora em que vocês menos esperam. O primeiro passo para estarmos preparados, e o passo mais importante, é receber a Jesus como seu Senhor e Salvador
e declarando isso com os seus lábios. Por que nós temos que falar isso? Porque nós temos que seguir o que está lá em Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se você confessar com a sua boca, ou seja, você declarar, falar com a sua boca, que Jesus é Senhor e crer lá no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o primeiro passo é nós declararmos que recebemos Jesus na nossa vida, declararmos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Se você nunca fez a oração recebendo Jesus em seu coração, esta é a sua oportunidade. E não deixe essa oportunidade passar. Afinal, como vimos, ninguém sabe a hora em que o Senhor Jesus vai voltar. Ele virá na hora em que a gente menos esperar. Então precisamos estar preparados, com o nosso coração limpo e com Jesus realmente morando em nosso coração. Se você não sabe como fazer a oração, eu deixei aqui este modelo. Você pode dar uma pausa no vídeo e falar com Deus fazendo a oração utilizando essas palavras aqui, recebendo Jesus em seu coração, declarando que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, para encerrar, a resposta do nosso mistério de hoje. O maior mistério é saber o dia em que o Senhor Jesus voltará. Temos muitos sinais que indicam que será em breve, porém o dia exato somente Deus sabe. A certeza que nós temos é que Jesus voltará. E Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe vocês e vamos ficar preparados, vigilantes.